E se os fracassos da sua vida começassem a reduzir? E se o sucesso começasse a predominar mais na sua vida? Isso é uma chave que eu quero até mostrar para você, pois isso aconteceu comigo e a partir do momento que eu entendi aonde estava o problema, tudo mudou. Nós vivemos uma vida realmente estressante. Você precisa fazer isso, aquilo, trabalhar, ter provisão, aí depois você casa. Aí quando você casa, você precisa cuidar da sua esposa, manter a saúde mental e emocional também da família. E depois vem os filhos. Os filhos vêm, você começa a estar num local realmente que você nunca visitou. Você pode ter até visto filhos dos outros, mas quando você é pai ou você é mãe, automaticamente você está todo dia aprendendo uma nova lição. Porque muita gente pensa que é o filho que aprende. E a gente se entra, claro, a gente veste a camisa de mentor. Eu preciso ensinar o meu filho, a minha filha. Eu preciso trazer informação, mostrar como é a vida. E é claro que você tem todo o posicionamento para isso. Até porque você já passou por 1 ano de idade, por 2 anos de idade, por 3, 10 anos, 15 anos. E você sabe aonde você pisou na bola, você sabe aonde você fez errado. E eu tava pensando esses dias que todo dia eu aprendo uma coisa diferente. Por quê? Porque a cada dia você tem mais um dia de experiência sendo filho, sendo irmão, sendo esposo, sendo pai e aí por diante. E quando você tem essa mentalidade, tudo pode mudar na sua vida, sendo que você se desafia. E o tema de hoje é justamente isso. Nós nem pensamos, acreditamos muito que o mundo é contra nós. E na verdade, não tem nada a ver com isso. Porque o mundo ele vai girar e ele nem vai saber que você existe. Claro que muitas pessoas vão passar na sua vida, muitas pessoas vão marcar a sua vida, mas elas vão. Umas ficarão, que são os seus portos seguros, mas a grande maioria você pode ter certeza que já não está mais fazendo parte da sua vida. Em partes. Porque nós temos as crenças limitantes. E essas crenças limitantes são marcas que ficaram do seu passado. Eu vi um livro muito interessante que ele fala que o passado é apenas produto. E esse produto é para te dar uma maturidade. E com essa maturidade você tem que ser uma nova pessoa. Isso é muito legal no papel, mas nós sabemos que isso não acontece na vida real. Nós trazemos como se fossem correntes amarradas, muita coisa do passado deixando vivo agora. Então vamos falar agora sobre o nosso subconsciente. E dele é muito interessante gravar isso, que são pontos chaves para que você mude realmente não só perspectiva, não só se mantenha em esperança, mas transformação real. Porque o subconsciente, ele vai gravar coisas que você nem imagina. Sabe aquelas coisas que você não lembra? Eu acredito que para você é assim, né? Se lembra de algumas coisas da sua infância, outras não. Por quê? Porque ele realmente seleciona o que ele vai guardar e o que ele não vai guardar. Isso é uma estratégia do corpo, do cérebro para te manter bem. Vamos pensar que você teve marcas não boas na sua vida e automaticamente você sofreu muito naquelas épocas. Principalmente na primeira infância até os 10 anos. Você sofreu muito com N coisas. Quando eu era pequeno, eu tinha lá meus 8 anos, 9 anos. Aí a minha família ia pra praia. Tinha acabado de comprar uma tia minha tinha acabado de comprar uma casa na praia. Uau! Toda aqueles meus primos juntos assim, eu pequeno. Nossa, eu amava a praia, ia poucas vezes, até porque a gente não tinha condição de ir muitas vezes na praia. E eu achando o máximo, lá na casa da minha avó, preparado, com a mochila, tudo tal. Aí chegou a notícia. Bem na hora que ia entrar no carro, falou, o Elvis não vai dar pra ir porque não tem lugar no carro. Imagina isso. Pode parecer uma brincadeira, mas pra mim foi uma marcação que agora na fase adulta que eu percebi
que muitos dos movimentos que eu faço hoje, e claro que eu estou melhorando isso, foi por esse tipo de trauma. Isso foi para mim uma rejeição. Eu me senti rejeitado. Todos os meus primos foram para a praia e eu fiquei lá com a minha avó, com a mochila. E isso realmente interiorizou e eu nem sabia que isso tinha interiorizado. E o corpo sentiu, porque foi um trauma e automaticamente você fica triste. Não sei se de repente revoltado, eu fiquei, não lembro, mas eu lembro que marcou tanto que até hoje eu lembro disso como se fosse ontem. E aí que tá o ponto X. Você vai trazer muitas coisas acorrentadas do passado e isso vão determinar suas ações agora. Então muitas vezes quando você é inseguro, quando você não tem segurança num relacionamento, quando você não tem segurança no seu trabalho, se você não acha que você é tão bom, então muito disso pode vir do não merecimento por você ter tido um tipo de rejeição. Às vezes a rejeição que você teve foi com um amigo, não, eu vou brincar com outro amigo, eu prefiro brincar com ele hoje, mas não é que você é a pior bolacha do pacote, não, porque naquele momento ele determinou que era mais coerente para ele estar com aquele amigo naquele momento. E às vezes a gente acha que são coisas grandes, e não, às vezes são coisas pequenas, mas o cérebro, quando está em construção, como eu disse na primeira infância, essas marcações que doem, ele vai fazer o quê? Armaduras para se proteger. E essas armaduras vão criar o seu comportamento. Sim, ele vai falar, nossa, essa sensação não é boa, então eu não quero mais sentir isso, que é o caso da rejeição. Então ele vai criar situações comportamentais para que você não passe por aquilo. Então muitas vezes você vai desistir antes de tentar, muitas vezes você vai ignorar uma situação com medo do que as pessoas vão pensar e vai ter dificuldade de lidar com o não. Tudo isso vai travar a sua vida de uma certa forma. Você vai até crescer, mas provavelmente você não terá o 100% da sua competência ativa. Isso vai reduzir sua produtividade para trabalhar em algum lugar ou para empreender, ou seja, porque é tudo processo de decisões. Você precisa sempre estar decidindo. Você falar não é uma decisão. Você falar sim é uma decisão. Você não falar nada também é uma decisão. E nós precisamos ser fortes, vibrar na coragem, para que a gente possa visitar esse passado e falar, não, agora eu sou outra pessoa. E deveria ser um aprendizado, e não uma tortura, e não uma corrente me escravizando. Porque aí você deixa de ser a sua melhor versão. E eu estava lendo um livro do Napoleon Hill que chama Mais Esperto que o Diabo. E nele, ele começa o livro falando uma coisa bem interessante. Ele fala que a maior responsabilidade dos fracassos do homem são pelo seu próprio limite que ele mesmo impõe em sua vida. Isso entra totalmente naquelas crenças que você vai criando, os traumas que te limitam a ser a sua melhor versão. Se você hoje, assim como eu estou fazendo, pudesse enfrentar esses limitantes, pudesse fazer uma nova versão de você mesmo. Mas isso é possível? Sim, isso é possível. E é por isso que eu estou conversando com vocês aqui, porque eu quero dar o meu melhor para que você seja o melhor. E é claro que se eu puder dar uma pequena parcela do que está aqui dentro, eu sei que eu vou estar fazendo o meu trabalho. E te ver feliz vai com certeza me fazer feliz. Eu quero sim estar caminhando com as pessoas que estiverem aqui comigo, traçando mapas de transformação. Quem não quer dar certo na vida? E de repente, hoje você ainda não está onde quer, porque você nem percebeu algumas coisas que travam a sua vida, travam o seu modo de ser. Eu acredito que muitas vezes você faz coisas, fala coisa para as pessoas, até as pessoas que você ama, e depois lá na sua cabeça você fala, nossa, por que eu falei isso? Isso são tudo sistemas de proteção, de sobrevivência. O cérebro, como eu falei no começo,
ele vai criar como se fosse armas para te proteger. Ele não entende, ele só entende sobre sobrevivência. Ele vai criar como se fosse uma armadura a cada paulada que se toma, a cada xingo, a cada maltrato, a cada rejeição, abandono. Ele vai criar armaduras, como se fosse aquele elmo que faz o pessoal da antiguidade, né? Aquela luta de reis, aqueles elmos, aquelas armaduras. E você aos poucos tem que começar a tirar isso para tirar as limitações que o seu cérebro nem entende sobre isso, ele só quer te manter vivo. E aí sim você vai começar a evoluir. E você sempre tem que lembrar que você até o final da sua vida tem que ser ensinável. É bem interessante, eu aqui com a minha esposa, eu fui aprendendo muito com ela. Antigamente eu era mais turrão, e quando eu a conheci, ela me quebrou no meio. E como ela me quebrou no meio? Brigando comigo? Não. Ela simplesmente me ouvia mais. E ali eu comecei a perceber que a inteligência, ela não está na agressividade. A inteligência e transformação está na passividade. É quando você para ouvir e realmente querer mudar com aquilo. E sem ela perceber, ela foi me ensinando coisas que eu fui colocando em prática, comecei a me desafiar com coragem e começou a dar grandes resultados. Porque agora eu a ouço mais. E eu vou te falar, hein? Eu quebrei muita cara por não ouvir. Então, se você tem uma esposa, fique esperto, que elas são extremamente sábias. E não tem nada a ver com machismo, feminismo, não. Tem a ver com sabedoria mesmo. Que Deus dá sabedoria a elas, para elas nos auxiliarem em nossa missão. Então, cada um tem o seu papel. Nós precisamos aprender, nós como homens ou como pessoas, a ouvir mais as pessoas. Porque todo mundo tem sua história, tem a sua cultura, vê de forma diferente o mundo. E falando em mundo, no começo eu falei sobre o universo fazendo as coisas e a gente acreditando que todo mundo está contra nós. Não, o universo sempre vai se movimentar como ele quer se movimentar. Tem uma escritora muito boa, neurocientista, Elaine Elvires, e ela diz que tem um estudo que ela fez até lá nos Estados Unidos, que fala que nosso corpo tem vibrações emocionais. E dependendo da vibração que você está tendo, você rejeita até o sucesso, a prosperidade, o amor, a tua própria alegria. E uma coisa bem interessante que ela fala lá, não vou dar spoiler do livro, mas em alguma parte do livro ela fala que um dos maiores poderes vibracionais positivos que faz você criar aquilo que você deseja, os seus sonhos, é a aceitação. Realmente, a aceitação que muda as coisas. Para que você não limite através das suas crenças o seu próprio desenvolvimento, o seu próprio crescimento, você precisa aceitar que o mundo, ele gira e pronto. Você não consegue segurar o mundo e fazer ele girar na velocidade ou direção que você quer. Você é apenas uma peça nesse mundo. E quanto mais rápido você aceitar isso, você vai ser com certeza mais feliz. Você não tem que transformar o mundo ou o amigo do seu lado. Você tem que transformar você mesmo. Porque a aceitação está em você aceitar quem você é e não tentar se moldar para ser alguém que as pessoas querem que você seja. E você aceitar que as pessoas são como são. Elas tiveram histórias, experiências diferentes, assim como você. E quanto mais você colocar isso em prática, de aceitar as pessoas e aceitar que o mundo gira e você tem que se adaptar a ele, melhor você vai ser dentro de você. E sendo o melhor dentro de você, você consegue dar o melhor de você para a humanidade. E aí, com certeza, você não terá mais esses limites. E se você se sente limitado em algum ponto da sua vida, deixa aí no comentário a sua experiência, para que eu conheça você melhor. E se você tiver alguma dica de conteúdo ou informação que você queira que eu passe aqui, eu ficarei feliz em compartilhar.
Grande abraço. Se fez sentido para você, curte, já me segue aí, segue o canal para mais vídeos interessantes. E lembre, precisamos ser ensináveis.